Joia. Então, hoje a gente vai fazer uma sessão diferente aqui, né? Eu vou ler um texto da Palavra de Deus e nós vamos conversar um pouco sobre as nossas próprias vidas e os alvos das nossas vidas. E, a propósito disso, tem também inserido como exemplo, hoje, né, o Lincoln, né? Eu queria que o Lincoln já viesse. Já está aqui? Ah, já está aqui? Oh, meu filho! E o Lincoln, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o que ele vai fazer, e aí nós vamos para o texto e para as discussões, tá bom? Depois a gente vai orar por ele, etc. Mas preste atenção na performance dele aí. Veja bem, meu bem, sinto te informar, arranjei alguém pra me confortar, e este alguém está quando você sai, e eu só posso crer, pois sem ter você nesses braços tais. Veja bem, amor, onde está você? Somos no papel, mas não no viver. Viajar sem mim, me deixar assim. Tive que arranjar alguém pra passar os dias ruins. Yeah, vida, yeah, vida, yeah. E enquanto isso, navegando eu vou sem cais, sem ter um porto, quase morto sem um cais. E eu nunca vou te esquecer, amor, mas a solidão deixa o coração nesse leve trás. Veja bem, além desses fatos vis, saiba, traições são bem mais sutis. Se eu te troquei, não foi por maldade. Amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade. Veja bem, além desses fatos bons, saiba, traições são bem mais sutis. Se eu te troquei, não foi por maldade. Amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade. Amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade. Amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade. Amor,
veja bem, arranjei alguém chamado saudade. Explica essa música para nós, a performance. Tá? Esse trabalho foi um tanto difícil, o processo, porque eu trato de pessoas importantes na minha vida que hoje não estão mais presentes. Então, sempre que eu ia para cartas, fotos, lembranças minhas mesmo, eu ficava um pouco preso no processo, porque eu começava a chorar, me emocionava demais. Mas são pessoas que Deus coloca na vida da gente para ajudar na nossa formação. E era uma forma de agradecer a essas pessoas com esse trabalho, por todo o trajeto na minha vida, por tudo que me ajudaram a construir na história, sempre regado com muito amor. Isso. O Lincoln, para quem não conhece, o Lincoln está conosco tem uns 3 anos? Sim. 3 anos. O Lincoln, ele era lá da Shalom, e ele veio para cá, e eu lembro que nesse processo de vinda do Lincoln para cá, uma das perguntas que foram feitas, né, foi assim: o que eu preciso fazer para ficar aqui? Né? Falei: não precisa fazer nada, é só vir e ficar aqui. Não precisa carta? Você não quer uma carta do meu pastor? Não quero carta, não. Não tem que preencher uma ficha? Não tem, não. Como é que é, então? Então você vem, fica aí. Né? Aqui é igreja é de Jesus e tal, etc. E, devido a esse processo também, eu tive que, como pastor, também conversar com pastores de lá e só falar a mesma coisa, né? O Lincoln está lá. Eu falei: tá. E aí, você não vai querer conversar? Eu falei: não quero conversar nada, não. Quero conversar com Jesus e com ele sobre... E, se você quiser saber alguma coisa, conversa com ele, normal. Comigo, não sou dono de ninguém e tal. Bom, aí passou esse tempo de 3 anos e o Lincoln sempre foi engajado aqui na igreja nessa área de dança, porque ele é um profissional da área. Então, ele trabalhou ajudando muitas pessoas aqui na dança, incentivando, dando algumas aulas, etc. Né? Você vê aqui, eu estava vendo ali, eu faço pilates atualmente, né? Vendo seus alongamentos ali, eu falei: nossa, meu Deus, se ele fizer aquilo lá, ele me quebra no meio. Né? E o povo sofria quando ia tomar aula com você, me falava: nossa, o Lincoln me quebrou, me rachou no meio hoje, porque ele é muito alongado, como você viu aqui, muito alongado, né? Alongamento e tal. E o Lincoln gosta dessa área, é um artista nessa área, é um profissional da área, e tem o sobrenome Abbiati, né? Abbiati, que é um sobrenome italiano. E ele sempre sonhou em ir para a Itália, porque o pai dele é de ascendência italiana. E ele correu atrás dos papéis, orando, buscando de Deus, e conseguiu. E os últimos papéis oficiais saíram ontem, ou sexta-feira, né? Sexta-feira, ontem. Uma amiga dele de São Paulo foi buscar lá. Ele vai para São Paulo amanhã e embarca para a Itália terça-feira. E ali ele vai buscar a área dele, de dança, o que for. Mas, acima de tudo, nós temos conversado um pouco sobre isso, ele vai ser um agente do Senhor Jesus lá. Nós já conversamos um pouquinho sobre a Europa, certamente ele sabe um pouco mais sobre Itália, já fala um pouco do italiano, vai aprender tudo lá. E eu queria, então, que ele falasse desse período dele aqui, essa partida, para nós orarmos com você e te abençoarmos como igreja.
E eu disse a ele, e olha o tanto que é importante, você ter uma igreja que esteja te cobrindo, cobertura, não de cobertura, essas coberturas aí de G12, essas bobagens aí, que nem evangelho é, na minha opinião. De pôr cabresto nas pessoas e ficar mandando e controlando namoro dos outros. Eu não gosto disso. A pessoa tem que ser livre. A cobertura que eu digo é de oração. É de alguém estar orando por você, de alguém amar você, lembrar que você é o Lincoln, saber que você está na Itália e que você é abençoado lá, porque nós estamos abençoando você. Essa cobertura de amor, essa eu quero. Entendeu? Mas a cobertura de cabresto, eu não quero nem para você e nem querer pôr em mim também não. Como pastor, como líder, não adianta não. Cada um no seu quadrado. Mas a liberdade em Cristo, né? E todos vivendo para o Senhor. Essa cobertura eu quero. Então eu queria que o Lincoln se despedisse, falasse as últimas palavras. Vamos para frente. Eu sou muito grato a Deus por ter praticamente nascido num berço cristão. Aos 5 anos de idade eu já estava na igreja. E desde então Deus colocou esse sonho no meu coração. E como eu tenho dito para as pessoas, eu acho que Deus não coloca um sonho no nosso coração sem um propósito, né? Para tudo tem um propósito. Você dança desde menininho? Infelizmente, não. É? Comecei a dançar com 16 anos. Por conta, enfim, desses preconceitos que existem, né? E eu não consegui entrar Homem antes. dança, né? Não, Só mulher, né? só. Mas, e sempre assim na igreja eu tinha palavras sobre ser um missionário. E eu sou muito grato a tudo que eu vivi na outra igreja, mas eu sou mais grato ainda, gente, pelo que eu vivi aqui, porque eu pude rebuscar o que aconteceu na minha infância, que hoje, infelizmente, está muito perdido nas igrejas. Porque algumas igrejas visam muito produtividade, quantidade de pessoas, e o relacionamento ele vai se esfriando. E uma coisa que ficou muito forte aqui para mim, o que o pastor Alan mesmo falou, aqui é relacionamento. E eu falei, oi, não precisa de nada enquanto administração na igreja para fazer, para estar aqui. E isso foi muito forte para mim, porque foi realmente um rema para a minha vida enquanto missionário. Eu pude ver que eu já estava fazendo missão sem precisar de um nome missionário, sabe? Do pastor virar e falar assim, eu estou te abençoando como missionário, vai para a Itália. E eu sou grato por essa simplicidade do evangelho que eu aprendi aqui com vocês e pelo quanto vocês me abraçaram, me acolheram. Não tem preço que pague isso. E eu sei que eu vou para lá coberto de oração. E é isso. Obrigado por todo o tempo aqui. Espero realmente ter contribuído um pouquinho no reino. E é isso. A gente se vê. É isso aí. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai para o centro lá e ajoelha. Todo mundo vem em volta aqui. Pode sair da cadeira, vem aqui. Vamos ficar bem pertinho aqui. Bem pertinho. Põe a mão nele. E vamos abençoá-lo em nome de Jesus. Senhor Deus, eu creio na oração. Eu creio no poder da oração. E eu creio que não é à toa que o Lincoln foi trazido para cá. E eu creio que não é necessário mesmo uma nomenclatura, um doutorado. Eu creio que é necessário um preparo. E que o Senhor o preparou na área dele. Ele é profissional da dança. E eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a vida do Lincoln, dando-lhe o caminho a seguir, dando-lhe pessoas que o amem, dando-lhe, Senhor, disposição, saúde, preparo, palavras sadias, sábias, temperadas com sal, vida de testemunho, para que ele abençoe muitas pessoas ali, naquele continente e principalmente na Itália, Senhor.
Muito obrigado por conhecer o Lincoln e saber que ele deu frutos aqui no nosso meio. E certamente dará frutos onde ele está sendo plantado agora. Abre as portas do amor e que o amor seja aquilo que vai reger o seu coração. E lembra-nos como igreja de sempre abençoá-lo, lembrando-se do nome dele. Nós, Lincoln, te abençoamos como igreja, igreja local, parte da igreja do Reino de Jesus Cristo. Vai na paz e no amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Valeu. Vamos sentar. Ok, Lincoln. É isso aí. Ok. Nós vamos ter algum tempo ainda aqui agora, mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Eu vou ler um texto e eu quero que vocês façam perguntas, porque hoje eu quero que você pergunte coisas como essa, assim, por que eu não preciso escrever uma ficha aqui? Por que o senhor pensa assim? Por que o senhor recebe gente como Lincoln e deixa ele dançar uma música de alguém que é lésbica, como a Maria Gadu, que é a autora dessa música aí? Interpretou, pois é, assim, a intérprete, né? A Maria Gadu. Né? Como que o senhor deixa acontecer isso na igreja? Por que o senhor não exige essas coisas assim? E por que o senhor é rígido em tantas outras coisas? Como na hora de começar o louvor, da gente prestar atenção. Por que o senhor é rígido em algumas coisas como essa e nessa o senhor não é? Pode perguntar. Eu te explico. Biblicamente falando e à luz do reino de Deus. Porque não é vontade minha de impor alguma coisa humana minha. Deus me livre. Eu tenho os meus cacuetes, os meus defeitos, as minhas encrencas, o jeito de agir, o jeito de falar, o jeito de fazer. Mas eu tento ouvir de Deus e Deus vai encaixando as coisas. Eu não sabia que o Lincoln ia terça. Aí ele me escreveu um WhatsApp, talvez na quinta, nem me lembro, dizendo, pastor, é domingo que eu quero que o senhor ore por mim, porque eu vou para a Itália, porque ele já tinha mencionado isso. Eu queria até dançar uma música, mas está muito em cima e tal. Falei, não, por que você não dança? Eu nem sabia que música era, fiquei sabendo que era da Maria Gadu hoje. Né? Sabia que era uma música de dança e tal, etc. Não precisa ser, louvor do céu e tal. Não, Deus não criou a dança? Agora, criou a dança, Manuel, só para mulher? Homem não pode dançar? Que é bicha. Então, mulher não pode lutar karatê, que é sapatão. Então eu vou ler um texto aqui de Paulo falando com os gregos, que era um contexto muito filosófico e tal, muito intelectual, de discussão. E ele colocando a vida e o que Deus fez lá no Areópago, que era um lugar em Atenas específico, onde eles estavam assim, e todo mundo dava opinião. Aí você dava opinião, não, tem que ser assim mesmo, e tal, você tem que amar, etc. Você tem que entender as lésbicas, os gays, não pode disciplinar a criança, o outro, não, tem que disciplinar. Não, mas antigamente era diferente, você usava currião, hoje você não pode, não, eu acho que pode. E assim vai. No Areópago, que era um lugar em Atenas, específico para filósofos e para palestras e para discussões da vida, Paulo vai lá em Atenas e
abre o verbo lá, ele é chamado até de tagarela, como você vai ouvir aqui. E ele discute principalmente com dois tipos de filósofos: os epicureus e os estoicos. Os epicureus eram filósofos que gostavam do prazer. Nós estamos hoje com um punhado, com milhões e milhões de filósofos nas ruas. Epicureus. Carnaval não está aí? O epicureu, ele não tem barreiras para o prazer. Deu prazer, você pode fazer. Não tem limites. Esse é o epicureu. É para quem Paulo estava falando de Deus. E os estoicos eram aquelas pessoas intransigentes. É o PT roxo. É o vermelho que não acaba mais. É o comunista de carteirinha. O cara é ruim, mas eu voto é nele, porque eu quero essa ideologia. Os estoicos são aqueles que não têm limites para intransigência, para discussão, para defender seu pensamento. Então ele estava ali no Areópago, falando a todos, e entre eles, quem mais discutia com eles eram os epicureus e os estoicos. Por quê? Era o prazer e o orgulho. Entendeu? Aí Paulo estava ali discutindo com ele. Então vamos ver o texto, porque você já passou muito por esse texto aqui, mas talvez nunca prestou atenção como você vai prestar atenção hoje. Né? Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. E esse microfone que está com o Lincoln aqui, se você levantar a sua mão, você vai ser meu assistente no último dia de culto seu aqui, né? Então, ele vai até você, vai te dar um microfone para você perguntar. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu falo, não sei, e vamos ver se a gente vai atrás da resposta depois. Atos 17, 16. Capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Pergunto, inicialmente, você fica quieto com o que está acontecendo hoje na sociedade? Você dá conta? Eu não dou. Você dá conta de engolir tudo que está acontecendo? Você está normal para você? Eu sou igual o Paulo aqui. Eu não dou conta. É por isso que muitas vezes a gente tem que confrontar. Eu não dou conta. Se eu for para uma aula de faculdade hoje, de universidade, eu já fui à universidade. Fiz 1 ano de história em Goiânia. Era confronto direto, eu já era novinho, sem casar, era solteiro ainda, mas já tinha esse espírito de confrontação com aquilo que é mentalidade, Keltony, do mundo. Tem nada a ver com sexo, com tamanho de vestido, com rapar subaco ou não, com cortar cabelo ou não, com passar batom ou não. Isso não tem nada a ver com o mundo. O mundo é na mentalidade da dona de casa que está fazendo um almoço todo dia e ouvindo sem parar Ana Maria Braga. Ou aquela outra que largou do Bonner, como é que é o nome? A Fátima Bernardes, que outro dia falou sobre crianças lá, um genérico, um negócio assim e tal, que eu nem vi o programa, mas eu vi o comentário. Ali é mundanismo puro, mas é tudo bonito. E pensa que é o carnaval que é imoral. Não. A Ana Maria Braga, não estou dizendo ela, mas programas como o dela, mentalidade, não estou falando a pessoa, eu não tenho nada contra a pessoa, eu amo, até oro de vez em quando por esse povo que eu lembro. Mas é a mentalidade que enfia na sua cabeça que você tem que ser uma mulher assim mesmo, insubmissa. Você tem que mandar no seu marido, que passou essa época. Tipo coisas assim. Isso não te comove, não?
Não mexe com você? Mexe comigo. E mexia com Paulo. Né? Mexia com Paulo. Seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade de Atenas. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, na sinagoga, também na praça. Então eu falo isso aqui e na praça. Nós não oramos na praça 3 vezes por semana? Você acha que é só para encher linguiça do tempo? Não. É sério o negócio lá. Quem vai sabe. E na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, na praça. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Não era fácil não, irmão. Não era assim conversinha amigável de sogro e genro, não. Contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Deixa eu te falar um negócio aqui. Você pode conversar na escola, no vôlei, na faculdade, na família, na Itália, onde você for. Porque Deus, não sei o quê, o céu, o paraíso, ai que gracinha, e a terra, aleluia. Quando você começar a entrar em Jesus, o caldo vai engrossar. Vai chegar num ponto em que você vai falar assim: Jesus é Deus. Aí o caldo engrossou. Porque as pessoas não vão aceitar. Está entendendo, Maria? Está entendendo? Enquanto você fica assim, bem levezinho, light, você vai. Entendeu, Carlinhos? Enquanto você é light, todo mundo vai te aceitar. Você vai ser o Éder gostosão da informática. Quer dizer, gostosão da Heloísa na informática. Né? Tá, Éder? Então, não vai ter problema. Mas entre em Jesus. Entre em Jesus. Na faculdade. Os que são da universidade, o João aqui é professor universitário e tal. Os que estão na faculdade, no vôlei, treinamento, Bernardinho e tal. Entra, pra você ver. Entrou em Jesus, azedou o caldo. Enquanto tiver Deus na parada, você vai. Porque Deus pode ser o Deus do Buda, Deus do Confúcio, Deus hindu, Deus do Shiva, pode ser Hare Krishna, pode ser dos Beatles, pode ser quem for. Entrou em Jesus, o caldo engrossou. E esse homem aqui, esse doutor Paulo aqui, o negócio dele só era um. Qual que era o negócio dele, Jotinha? De Paulo? Jesus. Né? Pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, quem? Os filósofos. O levaram ao Areópago, esse lugar de discussão aqui, igual isso aqui, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa, que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Não é essa a nossa sociedade? Essa semana tem que vir uma coisa nova. Para discussão na televisão, para discussão entre todos. O Trump tem que assinar outra coisa. Israel tem que levar um ataque. Mais 5.000 refugiados têm que morrer. Algum pastor tem que cair no ministério. Alguém tem que morrer.
para ter assunto, para vocês conversarem. Já que Jesus não é um assunto tão interessante assim, vão cuidar de outras coisas. Mas quando ele entra na parada, ele vira o centro. Ele vira o foco. Não tem conversa, lasanha fica para depois. Almoço espera. Conversa espera. Não é hora. O centro é o Senhor. A sua vida e a minha tem que ser focada assim. Eu falei para o Lincoln, você está indo para a Itália, irmão. Europa é vislumbrante. Se bem que a Itália é um dos 3 mais quebrados de lá, né? É Portugal, Espanha e Itália, porque o catolicismo predominou, não deixou eles progredirem. Então eles ficam na garupa dos outros, né? Mas ainda tem progresso. Tem asfalto bom, etc. Tem saúde, você vai ver lá. A arte está lá, né? Itália é violento. O que foi? O cara gritou ali, a Ferrari. A Ferrari, já pensou no... Está vendo os assuntos? Se eu abrir aqui para a gente conversar sobre esses trem assim, você vai longe, né? Mas nós temos que focar no Senhor. Então, vamos para frente. Só para a gente discutir essas coisas. E aí vai. Novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio, sou eu, não tem dúvida. Levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Não está acontecendo isso hoje também, não? Dentro da igreja. Você está dando chutes no ar de adoração, sem conhecer Jesus direito? Você ouve porque eu falo, o outro fala Jesus para lá, Jesus para cá e tal. Mas conhecer Jesus mesmo, Ele ser dono da sua vida, e toda decisão você orar depois. Você tomar depois, orar antes, e não como a maioria faz. Compra um negócio, faz o investimento, assina, leva o marido junto, leva os filhos, planeja, faz a festa, compra, faz a dívida, aí vem para o pastor orar. No final. Acontece assim. Não é antes da oração, não espera, não tem paciência. Aí ele passando por ali, eles tinham todo tipo de Deus, Netuno, Saturno, Sol, o que você pensar. E tinha um altar lá assim, ao Deus que nós não conhecemos. Talvez sobrou um que a gente não sabe quem que é, para ele não ficar com raivinha, nós vamos pôr um altar aqui. Acontece isso na igreja. Para ele não ficar com raivinha, nós vamos fazer de conta que a gente faz as coisas, que a gente adora, que a gente dá, que a gente trabalha e reparte, que a gente é generoso. Vamos fazer de conta? Vamos fazer de conta? Mas quando tem qualquer programaçãozinha na família de final de ano, você fica jantando com eles lá ao invés de vir orar. Maioria de vocês passa o ano lá gritando Feliz Ano Novo e Velho Ano Velho, porque afinou da sua família. Você ficou lá com a sua família, ao invés de ficar aqui com o povo de Deus e depois ir lá. É assim, irmão. Não tem outra palavra para você, não. Jesus não está no centro. Família de Deus não está no centro. Céu não está no centro. O céu que você quer é a terra aqui. Você quer transformar isso aqui nos prazeres. Quer ser um epicureu e um estoico. Quer ter prazer e orgulhar-se da sua opinião.
porque ela é que vale. Ao invés de consultar, o que o senhor acha sobre isso, Jesus? Aí ele te fala. Aí você muda ou não. Aí ele fala assim: eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Ele fez o homem para buscar a Deus. Se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Quem procura, acha. Quem busca, encontra. Quem tem coração sincero, encontra com Ele. Não tem desculpa. A culpa não é do pastor nem da igreja. A culpa é sua. É só procurar que você acha. Ele vai se deixar achar. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Ele citando a poesia deles. É só mostrar para o mundo quem é Deus. Olha para o céu, olha para as coisas, olha para a sua respiração, olha para o sangue, olha para o cérebro, olha para... Isso não surgiu de uma ameba. Pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. A arte serve Deus. Vendo você dançar aqui, a gente pensa, eu penso, falo, meu Deus, olha o talento que Deus deu. Vendo o outro mexer com computação, mexi com o Éder aqui, como Deus deu esse talento. Vendo o outro tendo um talento de cantar, o outro de cavar, o outro de levantar uma casa, o outro de desenhar, o outro de arrumar a outra no salão, de cortar um cabelo, de fazer uma barba bem feita, de criar um óculos, de fazer um microfone, de colocar um som bem mixado, bem sequinho, gostoso de se ouvir, sem agredir os nossos ouvidos. Tudo isso vem de Deus. Não pense, irmão, que alguma coisa brotou de você porque você é o bom, ou você é a gostosa, a inteligente da universidade. Não é o Desi? Essa é o Desi? A inteligente da universidade. O que é isso? Deus é que te colocou lá. Para que Ele colocou você e a Beloni também lá? Você acha que é para sustento? O sustento é a consequência. Se não cumprirem ali o que Ele mandou vocês fazerem, Ele vai cobrar de vocês. Eu te coloquei na universidade para você ser sal e luz. Não é só o pastor para pregar no púlpito. É você para dar aula de vôlei, irmão. É você para dançar na Itália. Talvez inicialmente você não vai conseguir. Deus permita que abra as portas, mas você pode ser varredor de McDonald's primeiro lá. Não sei. Para depois você achar um teatro, um lugar, uma escola, alguém ver que você tem o talento. Não, rapaz, você dança e tal. Aí pode virar um profissional e ganhar dinheiro nisso, servindo a Deus. Servindo a Deus. Você não está aí porque você é o gostoso e passou no concurso, não. Ou você deu conta de fazer o seu negócio e criar a sua família linda e querida, porque você trabalhou e acordou cedo, e não se cansou. Eu. Que eu, rapaz? Se o ar sair daí, você nem levanta amanhã.
Senhor, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a prata, pedra, trabalho de arte do homem e tal. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Você que está aqui nesta manhã, principalmente, não vai ter desculpa nunca mais. Ser ignorante. Talvez até hoje. A partir de hoje, você não é mais. Você está ouvindo claramente. Quando eu prego claramente. Você dá conta de entender. Não dá, Éder? O simples e o intelectual. Eu tento atingir os dois. Você dá conta, você está entendendo o português bem claro. Não tem desculpa. Se arrependa. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, que é Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. Ponto. Aí, Camila, minha Camilinha querida, ele encerra, não é aqui nesse ponto, não. Para mim, ele encerra no próximo versículo, a narrativa, porque ele fala de tudo. Sabe o que fala o versículo 32? Fala assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, 2 pontos, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Qual que é a nossa atitude para com o que nós ouvimos e aprendemos? Tem um salmo que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos em Jesus. Deu sustento às nossas vidas e paz, o que ouvimos e aprendemos. Lindo demais. Um salmo. O que nós vamos fazer com isso? Se eu for levantar aqui algumas perguntas, ou se você for me perguntar alguma coisa, por quê? Que é uma palavrinha, duas palavrinhas, né? Por quê? Por quê, hoje? Por quê? Por que você está viva? Por que você está viva? Por que a sua família são vocês 4? Ah, que beleza. Sabe por quê? Você desconfia por quê? Você sabe por quê, mas assim, talvez não sabe explicar, né? Vocês sabem aqui. Você acha que é para você formar em advocacia? Você acha? Você acha que é para você tirar a carteira da OAB, que você tirou, graças a Deus, com muita luta, e hoje é advogado que pode assinar lá os decretos, os negócios lá? Né? Por que você é pintor e trabalha com pintura hoje? Isso. Porque Jesus ordenou isso, rapaz. Pôs no caminho, você ouviu, você está sendo isso. Por que você é pedreiro? É pedreiro exclusivo aqui do nosso canto do Triângulo Mineiro aqui. Né? Você é pedreiro. O Sirley, que é juiz, e ele gostava de construção, e foi fuçando, não sei o que, tal. Aí ele foi te ensinando, você era meia colher, que eles falam, né? Meia colher que fala? Era meia colher e tal. Não, mas já tinha o tino, mas ele não sabia, pelas histórias que vocês me contam. E nem nasceu sabendo, nem você, Sirley. Mas Deus deu talento. Deu a ele,
Ele te contratou, confiou em você, foi colocando você e tal, hoje você é mestre de obras de primeira. Eu não confio em outra pessoa mais do que você, a não ser no Gilmar, que também deveria estar aqui, não está. Que é mestre de obras também, nos dois. Eu indico os dois sempre, em primeiro lugar. Por quê? Por que, Micaela, que você se casou com o Raulzinho? Por quê? Por que, Rodrigo? Você se casou com a Cristiane? Porque uma cigana leu a minha mão? Né? Porque eu estou mexendo com o Rodrigo, que é meu sobrinho, né? Assim, porque a Cristiane é minha sobrinha, então ele é meu sobrinho torto, mas é sobrinho hoje. Né? Eles vão se casar dia 30 de abril aqui. Escolheram se casar. Juntaram, tal, namoraram, dormiram juntos, fizeram tudo errado primeiro, aí depois oraram. Agora estão consertando. Né? Mas está certo. Hoje tem temor de Deus no coração. Está em tempo. Não morreu ainda? É isso aí, Rodrigo. A garagem não está pronta, mas nós vamos estacionar o carro lá na porta. Né, Rodrigo? E aí o seguinte, o Rodrigo é gente peça rara demais. Você precisa conversar com ele pessoalmente. E o Rodrigo ali, eles vieram até mim. Pra você ter uma ideia, eu estou citando o porquê das coisas que Deus põe lá no lugar que vai ser. Você está aqui com a sua menininha, você está aqui. Tem gente que eu não conheço aqui, não sei o nome, não sei o que faz, mas eu sei porque que o neném nasceu. Mas a maioria de vocês parece que não despertou para isso. Vive para sua família, para você. Para seu filhinho, para seu netinho. Não pode peidar, que você está chorando. O menino não pode peidar. Você está ali cercando. Não deixa viver. Igual o cabresto do G12, que eu falei agora mesmo para vocês. Então presta atenção. Rodrigo está ali, Cristiane me procurou. Teve uma época na vida dela, da Cristiane, lá para os seus 20 anos, tal, 19, sei lá, morava já com a Pérsia aqui, né? A Cristiane não queria nem me ver pintado de ouro. O tio Alain, já chegou a encrenca. Chegou nos almoços e tal, não conversava, não falava bênção, meu tio. Tá, você passava, tal. E ela já tem assim a cara meio assim sisuda mesmo, né? Apesar de ser muito linda, mas assim, fechada. Passava tal. E tal, e eu sempre amei. Quando ela nasceu, lá em São Luís dos Montes Belos, eu era pastor em Goiânia, solteiro. Eu tinha um chevetinho branco, comprei um bercinho. Fui levar lá na casa da Persiliana, da Pérsia. Montar o bercinho. Primeiro bercinho, ela cresceu naquele bercinho. Eu a amava desde criança, e pondo amor, filha da minha irmã. Não queria nem me ver quando cresceu, por quê? Porque o capeta sabia, rapaz, se ela chegasse mais perto de mim, ela ia ser cheia de amor, ia me amar. E não dá outra, amor vence tudo. E aí, passaram-se os anos, desses bares da vida aí, do Milton Nascimento, né? Ela foi lá, viu o Rodrigo a viu, e vem para cá. Aqui tem de amiga, né? Sai com a amiga de olho nele, e ela ganhou o cara. Aqui é estranho que mulher faz com a outra. Né? Tá ali, uma com a outra, minha amiga, vamos entrar em casa, não sei o quê. Cuidado que é estranho, rapaz. Da mulher ficar visitando muito sua casa, ó. Não dá muita colher de chá, não. São 2 para lá, 2 para cá, fica lá. Né? Só visita a hora que eu estiver lá. Né? E aí, tal, não sei o quê, mas lá, enfim. Foi lá e tal, foi bom. Gostaram um do outro. Aí, a Cristiane foi lá em casa, falou, Tim, junto com o Rodrigo, jantamos, nós queremos nos casar. Eu não falei para eles se casarem. Nós queremos nos casar. Diante de Deus. O Senhor fazer o nosso casamento. Registrar. Consertar. Falei, que bênção. Nós vamos ajudar. Falei, eu dou um chute que eu acerto de vez em quando, hein, Nilson? Falei assim, você podia até usar o vestido da Alissa, que está aí no guarda-roupa dela.
Na hora. Foi lá no quarto, já vestiu, já arrumou cinturinha. Foi igual se a Alice tivesse comprado para ela e para a Cristiane. Por quanto o senhor vai alugar? Que alugar, rapaz? Você está doido? Você tem como crente entender essas coisas e não lucrar em cima das pessoas, em nada. O que você puder dar, você vai dar. E ele não nos custou nada, porque é a Lena que deu. Eu vou alugar? E mesmo que tivesse custado, a gente ia dar. Isso é crente, irmã. Isso é ser crente. E aí ele me falou, e ela também, tem uma música. Um dia uma cigana leu a minha mão, falou que a gente ia dar certo lá no cantão. Esse trem assim, né? Aí eu falei assim, manda a música para mim. Né? Aí ela mandou. Um dia uma cigana, não sei o quê. É até bonita a música, é gostosa. Dá certinho para os dois, o encontro no barzinho, as beitocas, aqueles trem lá de barzinho que depois rola tudo, né? Então, aí tal, etc. Aí eu peguei a música cigana, um dia uma cigana leu a minha mão. Vocês vão ouvir essa música no dia do casamento, no lugar da cigana que leu a mão, você vai ouvir, um dia Jesus Cristo pôs no meu coração que nós daríamos certo. Só troquei a cigana e pus o centro da vida, que é Jesus. E a música é bonita. Nós vamos cantar no dia 30 de abril aqui. Aqueles ajudadores de plantão de casamento. Procure Nilce aí, para a gente fazer o casamento dos dois. Amém, irmão? Aí, é mais ou menos, né? Mas aqueles que querem ajudar, vão ajudar. Quê? Já vai. E aí, diante de tudo, já vai, Ângela. Diante de tudo isso, respondendo aquela pergunta que eu virei aqui para o Ricardinho, virei para você, tal, como exemplo, né? Sabe por quê? Por quê que você vai formar de advogado? Assim, para ficar bem claro, assim, eu estou usando como exemplo porque eu gosto de você, né? Senão, não usaria, não. A gente ficou assim mais amiguinho na praia, né, e tal. Então, sabe por quê? Você só vai ser advogada se Jesus quiser. Mas aí, quando você for advogada, ele vai te perguntar assim, o que você vai fazer com a sua advocacia que eu te dei? O que você vai fazer com a carteira de advogado que eu te dei? O que você vai fazer com o pastorado que eu te dei? Aí está com você. O que você vai fazer com a dança que eu te dei? Você pode até usar para você, mas você vai ter que prestar contas. Você vai ter que prestar contas. Você pode até ganhar seu dinheiro, prosperar, ser juíza, graças a Deus. Eu torço que você seja muito bem. Você vá adiante, mas lembra que não é para você, é para o Senhor. Aí, de quebra, Ele te prospera. Pode perguntar, Ângela? Leva o microfone lá, por favor. Temos alguns minutos ainda. Pode perguntar. Por que entre tantos os deuses que existia, exatamente naquele lugar tinha o Deus que ninguém conhece? Tinha que ser exatamente essa inscrição. Tá. Porque os gregos, eles eram, e são considerados até hoje, a geração, a nação mais filosófica que já existiu. A filosofia grega é a filosofia que dá base para todas as argumentações filosóficas possíveis e impossíveis. Aquilo que você pensa de filosofar sai de alguma filosofia grega na raiz. E o Paulo, que era um homem extremamente intelectual, ele estava de passagem por Atenas, e enquanto ele esperava o que ele tinha que fazer de fato, ele foi comovido no seu espírito, observando a cidade. Paulo não entrou lá para casa e ficou assim deitado, tomando café, não. Ele andou na cidade, em Atenas, na Grécia Antiga.
Atenas era famosíssima. E eles discutiam, como nós discutimos aqui, sobre o Trump, sobre as coisas, sobre o comércio, sobre o Brasil, sobre dólar. Eles discutiam em Atenas. E os atenienses, os gregos, eles eram muito místicos. Então, para eles não ferirem um Deus que eles não conheciam, o que eles fizeram? Eles inventaram um altar e colocaram o altar para adorar aquele Deus também, para se algum Deus desconhecido ficasse nervoso e viesse destruí-los, não os destruiria, porque eles estavam adorando sem conhecer. Você entendeu? Porque eles tinham essa ideia, né, do Zeus, que era o Deus maior, do Netuno, do Apolo, né, Artemis, etc., que se você não fizesse alguma coisa para aquele Deus do jeito que ele queria, ele viria, Poseidon, que era o Deus dos mares, ele viria e afundaria o navio. É por isso que tem esse altar lá, que é citado na Bíblia, aqui em Atos 17. Põe no microfone aí. Mas não é muita coincidência ser exatamente o Deus que Paulo iria apresentar a eles? Não era, aquele altar não era assim, um plano de Deus para que um dia aquele povo viesse a ouvir sobre Jesus e sobre o Deus existente, o Deus invisível? Ângela, todas as coisas que acontecem na vida de todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as eras, em todas as horas, em todos os minutos, todos os nascimentos, o fio da cabela cai, a folha ali enverdece, a chuva vem, está cinza, tudo isso é plano de Deus. Só tem que ele sabe encaixar. Ele encaixou exatamente Paulo naquele dia, naquela época, exato momento ali para ele ir e falar no Areópago de Atenas sobre o Deus desconhecido. Então o altar foi colocado na visão deles, porque eles temiam esse Deus que podia matá-los. Mas na visão de Paulo, não. Ele utilizou um ídolo morto e trouxe Jesus para o centro. Você entendeu? Ele usou a inteligência, a filosofia que ele tinha também, para confrontá-los, e aí, como você viu aqui no último versículo que eu li, eles iam fazer o que eles quisessem com o que ouviram. É o que acontece conosco também. Você acha que você é obrigado a converter todo mundo? Não. Você é obrigado a dar testemunho, salgar e iluminar. Se os seus parentes, se a Cristiane tivesse cara feia para mim até hoje, o problema é dela, não é meu. Meu negócio é amar, ué. Meu negócio é tratar bem. Meu negócio é querer o bem. O seu negócio de crente é querer bem, é tratar bem, é amar, é ajudar, é levantar, é dar o vestido, é ajudar na festa, é ofertar, é sustentar o missionário, é ajudar os meninos aqui do Sábado Luz, é ajudar alguém que caiu na estrada, essas coisas assim. Coisas pequenas, que a gente não entende. Um dia, saindo daqui, tem uns 2 meses, saímos ali, eu com a fome, querendo descansar em casa e tal, né? Passamos ali na porta, tinha uma senhora agachada lá no asfalto. E eu não estou vendo muito bem de longe assim, né? Aí ele disse, nossa, que a senhora está chorando. Ela viu que estava. Falei, está mesmo? Aí estava chegando o tempo, eu falei, volta, volta. E voltamos. Paramos, entra aí no carro. Por que a senhora está chorando? A senhora mora onde? Itapuirama. Perdi o ônibus. Vim visitar meu filho na cadeia fulana de tal, mas mudaram ele de cadeia, está na outra. Eu perdi o alimento todo que eu trouxe, não deu para entrar. Estava chorando no meio da pista lá, liberado da pista. Falei, não, vamos voltar, levar a senhora lá em Itapuirama. Vamos. E no caminho, já está ali mesmo. Aí. Tem que ouvir de Jesus, não tem? Então, vai pular do carro? Entendeu, Ângela? É para isso, então, que vai. Tem mais alguém que vai fazer alguma pergunta? Põe aqui o microfone, por favor, Lincoln.
Odília, minha querida, vamos lá. Mãe do Jotinha, o nosso samurai quando amarra o cabelo e Jesus Cristo quando solta. Quando alguém pensa em mim, pensa não na Odília, mas na mãe do Jota. A mãe do Jotinha. Como Vamos lá. algumas mulheres anônimas da Bíblia são vistas, né? Graças a Deus por isso. Quero fazer uma pequena, espero que seja pequena, né? Tem mais pessoas que querem falar, a respeito do que o pastor falou e do que o pastor leu, e o porquê. Não quero fazer uma pergunta nem uma justificativa, mas vamos pensar no porquê. Foi lido no versículo 30, vamos só lembrar aqui rapidinho, que foi lido no versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora todos os homens em todo lugar que se arrependam. Eu acho correto e bonito esse comportamento que a VID tem de dar liberdade para os seus membros, seguidores, participantes, que somos membros do corpo de Cristo. Essa liberdade ela é muito boa e isso tem me ensinado bastante. E essa palavra aqui que fala que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, e hoje, pensando nessa palavra e no que eu ouvi o Augusto Nicodemos falar hoje pela manhã, quando eu, de vez em quando, fico escutando os estudos dele pela internet, falando assim, que arrependimento significa mudança de comportamento, né? E o pastor fez um comentário aqui a respeito de festas, participação nossa, de festas de final de ano, e vamos pensar, tipo, um café com a Jocum, alguma coisa assim, né? E ele falando bastante a respeito do porquê, me deu essa liberdade, pastor, de falar o porquê, que eu acho que esse porquê que eu vou falar aqui, ele vai servir para muitas, principalmente para as mulheres, mas para todos nós, né? A respeito de o porquê. E até para os irmãos conhecerem o meu porquê, não com intenção de justificativa, mas para os irmãos conhecerem o porquê que os irmãos ainda não me viram na festa de final de ano da VID ou em algumas atividades da igreja. Concordo e oro e participo conforme lá na minha casa, conforme eu já falei para o senhor, até teve a oportunidade de falar no WhatsApp, né? Eu conto para o meu esposo, conforme aqui todos sabem, ninguém nunca viu aqui o meu esposo, eu conto para ele que aqui tem um evento e nem falo nada e fico calada lá com ele, sem precisar de eu ficar justificando, talvez nem para o pastor e nem para o meu esposo, que eu entendo que o meu papel de esposa é o papel de esposa independente do esposo que eu tenho, né? Se ele está comigo aqui na igreja ou não, eu sou esposa dele. E a partir do momento que eu não tenho aqui um compromisso de estar aqui para servir a Deus aqui, pensei, então agora eu vou servir a Deus lá, cumprindo meu papel de esposa, só de estar lá com ele, e ele saber que eu poderia estar aqui, mas eu estou lá com ele. Sem palavras, eu penso que ele está vendo que eu estou cumprindo meu papel de esposa. Sabe? Então, esse é um porquê, não justificativo, mas eu penso até que participativo, para que a gente possa ser instrumento de ensino, até mesmo sem palavras, não só lá, mas aqui também, né? Então, existe casos e casos. Eu não fiquei falando para o senhor, pastor, eu estou lá na minha casa porque eu não queria deixar meu esposo sozinho. Mas eu fiquei pensando que, de repente, essa oportunidade hoje aqui, tão bonita e tão correta, servisse para eu falar esse porquê aqui, já que foi um assunto abordado e já que foi falado aqui de que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, porque teve tempo na minha vida que eu deixava o meu esposo lá sozinho, vários anos eu deixei ele passar noites ou de Natal, ou de Ano Novo, ou de qualquer evento, sozinho, sem mais ninguém, que eu ia com os meninos para a igreja e não falava, ele nunca me impediu, me apoiou muito, mas não falava nem muita coisa, e eu penso que eu não ensinei tanta coisa assim para ele, como, de repente, eu posso estar ensinando hoje. Amém? Ótimo. É muito bom a senhora falar isso, porque quando eu digo o que eu disse, e eu já disse várias vezes o que eu disse, de uma forma geral, principalmente para aqueles que têm toda a família aqui,
Eu entendo casos como o da senhora como casos específicos, assim. Mas não é desculpa para quem canta em louvor, para quem está com a família inteira aqui, ter outra desculpa de não estar conosco aqui. E nem é por causa do número, não. Porque eu não estou nem aí para número, pode vir 3 ou 30 ou 3 mil, eu não estou nem aí. Aqui pode ter 30, 3 no domingo, que eu vou pregar do mesmo jeito. Eu falo isso é por causa da sua família. Não estou falando porque, no seu caso, ou o caso de muitos, às vezes, alguém aqui, que precisa estar lá, e é melhor o testemunho de estar lá do que estar aqui. Eu entendo perfeitamente. Eu estou dizendo para aqueles que já estão engajados conosco e entendem que tem que estar aqui. E não estão por conveniência, por medo, porque querem fazer uma média e pensando que vão fazer mais bonito para Deus assim. Não vão. Mas é só dando essa explicaçãozinha quanto a isso. Mas eu entendo da senhora e casos de outros que eu sei também, particulares, que não podem estar aqui, em ocasiões, não somente final de ano e outras também. Bom, fala, Elaine, vai lá. Pastor, também no versículo 30, fala assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. O que me preocupa é esse pessoal que às vezes está procurando Deus, mas cai numa igreja errada. Tem que ir lá comprar sal, comprar água, aquele negócio todo. Foi boa pergunta. Eles estão na ignorância ainda? Boa pergunta. A única pessoa que pode julgar o meu coração e o seu é Deus. Não pode, eu não posso, pastor nenhum pode, papa não pode, ninguém pode, não tem jeito. O que eu posso ver, o máximo que eu posso ver e que você pode ver, são os frutos. E Jesus deixou bem claro. Para a gente não julgar, porque tem só um juiz, mas deixou claro que pelos frutos você conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar fruto ruim. E nem uma árvore ruim dá fruto bom. Nem uma fonte doce dá água amarga, e nem a fonte amarga dá água doce. Então, o que acontece? Você, sozinho, ou com a sua família, ou lá, ou de vez em quando eu cito aqui, alguns desses pastores, ou congregações, ou igrejas grandes, que a pessoa está lá, por exemplo, você vê na televisão, um fruto disso, a pessoa está lá, ela foi lá com a maior sinceridade do mundo. Tem gente lá, gente, no meio de Edir Macedo, do Chapelão, do R.R. Soares, do Silas Malafaia, desse povo de televisão, que você vê assim, que está lá assim, a lágrima está descendo com força. A pessoa às vezes foi lá com aquela fotinha, ô pastor, está aqui, o meu filho, ele estava na cama e tal. E é verdade. E Deus não fica assim, subjugado, ou Ele não fica preso ou amarrado, que não possa curar alguém que Ele queira, no meio aqui da congregação, que talvez preguemos uma Bíblia mais clara, mais transparente, biblicamente falando, do que lá, que é enrolação, que é endinheiramento. Não é nem encapetamento, mas é endinheiramento. Porque tem o pessoal que é comprado para fazer aquilo lá. E tem a emoção, e tem tudo no meio. Agora, se a pessoa é ignorante, ela precisa ser esclarecida. Por isso que Paulo está falando na Areópago aqui. A oportunidade que Deus deu a ele e aos atenienses de ouvir de Jesus era essa. Que ele ia vazar depois, ele ia embora. Então não perca a oportunidade. Às vezes um parente que é mais rico, isso acontece muito em família. Um parente começa a ganhar mais dinheiro. Filho, primo, cunhado, sobrinho. Aí você que é um crente fiel, você fica com medo de conversar, de confrontar o trem de Jesus. Porque às vezes esse parente até te ajuda financeiramente, você vai perder a ajuda.
Aí você vai deixar ele ignorante? Por causa do dinheiro? Então, os tempos de ignorância são de todo sentido que você pensar. Uma pessoa que nunca ouviu, lá no meio da Mongólia, que não ouviu falar de ressurreição nem de Jesus, você vai encontrar gente assim lá, como gente aqui, nas igrejas, na escola dominical, hora dessa aqui, que está lá assim, ó, o pastor está falando, ele está aqui assim. Pois é, nós estamos aí, né? Não está entendendo nada, não está ouvindo nada, porque não quer, que é um ignorante. Mas no que depender de você, Laine, de mim, da Inilce, do Manuel, do Jotinha, tal, de todo mundo aqui, eu não vou deixar minha família na ignorância. Né, Rodrigo? Dia que me chamar lá para o aniversário de 50 anos do meu tio, eu li a Bíblia e pus Jesus no centro, para todo mundo que estava lá. Católico Carola, todo mundo que estava lá. É Jesus na veia. Da minha parte, eles não vão ficar ignorantes. E eu não fico assim, fazendo... Estou lá na casa da Pérsia, minha irmã, né, no apartamento lá, com todo mundo. A hora que dá uma opinião assim, que é contrária ao princípio da palavra, eu levanto e falo, aí. Eu falo. Você acha que eu fico calado porque o fulano tem mais dinheiro, porque comprou de carro, ou porque agora não sei o que, tem conta em banco? Que bobagem isso. Vai ouvir. Senão você é uma ignorante, ou eu sou um ignorante de não falar. Tá bom? Espera aí, tem uma outra pessoa aqui, primeiro. Quem que é? A outra pessoa é a dona Enilson, vamos lá. Podia me perguntar toda hora em casa, mas vai perguntar. Vai não, lá. mas é uma... Vamos lá, bem. Mas Te amo. que eu quero falar não é para você, não, é para todo mundo. Hein? Manuel. Quem aqui, de nós irmãos aqui, já esteve numa situação parecida como essa de Paulo? De ver, né, assim, às vezes no seu trabalho, na sua casa, na sua família, né? E eu fiquei refletindo como que eu estou hoje com 52 anos e como eu estava quando eu entrei na faculdade com os meus 17 anos de idade. Eu fiz Belas Artes, Escola de Artes. Criada dentro da igreja, nunca tinha visto um monte de coisa que eu vi na faculdade de arte. Pensamentos totalmente contrários àquilo que eu fui ensinada na minha casa. E se eu não tivesse a palavra de Deus, eu não teria ficado firme. E eu me lembrei, quando falou aqui no versículo 32, quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, quer dizer, e no inglês aqui, ó, some of them made fun of him, quer dizer, fizeram graça com ele, debocharam dele. Que é isso? Está ficando doido? Chamaram de tudo, debocharam, né? E muitas vezes eu fui debochada na faculdade. Mas até tinha um amigo, Walter, ele, quando eu chegava na sala, ele falava, vamos mudar de assunto. Jesus Cristo chegou. Para ele era um deboche, mas para mim era era uma coisa que me alegrava ao mesmo tempo. Porque ele falava assim, para mim era um elogio, para ele era um deboche, né? Mas eu sei que, no fundo, o deboche vinha porque ele sabia que alguma coisa de mim ia sair que ia confrontar, ou ia incomodar, ou ia me ridicularizar pela fé que eu tinha em Jesus Cristo. E eu fico pensando, né? Eu não sou mais assim. Eu chego nos lugares, não é Jesus Cristo que está chegando às vezes. Isso me incomodou agora aqui. Porque, às vezes, há tempos atrás, a gente era tido como, o Jesus Cristo chegou. E agora? Enilce. Será que Jesus Cristo está entrando comigo quando eu dou aula, na sala de aula? Ou quando eu estou na sala dos professores, que eles estão com um assunto ali que está completamente invertido, e eu me calo, eu até fico constrangida e saio para lá e falo, não vou discutir com Gilberto Pereira, não vou discutir com Zé Henrique, que é cunhado dela aqui. Eu saio. Essa semana aconteceu isso comigo. Eu saí assim, lá, fui ficar no corredor em pé, esperando o sinal bater, falando assim, nossa, covarde, você devia estar lá falando esse trem aí, mas parece tão ridículo para eles, né?
Então, me fez refletir a minha posição hoje, que onde eu estiver indo, Jesus tem que ir comigo e Jesus tem que incomodar mesmo e não ter vergonha. É, né? porque Jesus Cristo é do contra. É por isso que eu te disse no início que onde chegar o assunto de Jesus, o caldo vai entornar. Tá? Porque ele é aqui, ó. Primeiro, quem foi primeiro aqui? Ali ou aqui? Né? Ele é motivo de contradição. Está escrito, Paulo falou isso. Jeff Stone, vai, meu filho. Alain, eu quero que você comente, gostaria que você comentasse sobre estratégia. Eu vou colocar 2 cenários aqui e eu gostaria que você comentasse usando o texto de Paulo. Jesus chega no templo, no meio do seu povo, mete o pé em tudo, desce o cacete em todo mundo e é de hipócrita e raça de víbora para baixo. Paulo chega no meio dos filósofos, revoltado com a idolatria, e na hora de abrir a boca, senhores atenienses, vocês são tão religiosos, e usa isso para poder entrar com seu argumento. A estratégia é importante ou não? A estratégia é extremamente importante. Por quê? Porque a linguagem que eu converso com vocês aqui como igreja, como pastor, como um Paulo que fala aos apóstolos, você pode observar no tratamento dele com os apóstolos também, é um tratamento já do assunto formado, que é o que aconteceu com Jesus quando ele chutou o balde. Ele já chegou citando o texto e falando assim, a minha casa seria chamada de casa de oração para todas as nações. E vós a transformastes em um covil de salteadores. Então, se eu tivesse oportunidade um dia, Elaine, de conversar com o Edir Macedo, com o Chapelão, com o R.A. Soares, ou com o Silas Malafaia, do meu jeito, eu iria confrontar o que eles estão pregando, que não é o Evangelho. É o dinheirogélio. Os 4. E cada um na sua estratégia. Tanto é que essa semana o Silas foi denunciado de novo e eu acho que eles vão pegar ele. Não ore para que pegue, não. Ore para a justiça vir, para a verdade vir, para Deus ter misericórdia do nosso país. Não ore igual alguém manda no WhatsApp. Oremos pelo irmão para ele ser livre e tal. Não, você ora para a verdade vir. Não é para livrar o irmão, não. Então, a estratégia é essa. Quando se eu for dar uma palestra, como já fui, vocês sabiam que eu já fui palestrar na maçonaria aqui em Uberlândia? Numa sessão de maçonaria? A maioria não sabe, mas eu fui. Me convidaram. Aí o que eu fiz? Joelho. Oração. Fui assim, bem vestido, não fui de bermuda, para não agredir os caras. Né? Aqui eu venho de bermuda, porque aqui é minha casa. Fui assim, bem vestido, assim, não que eu seja mal vestido, mas vestido a caráter para a sessão da maçonaria. Me receberam lá com espadas e tudo, com lanças e frufrus, e tudo. E tal, não sei o que, tal. Me colocaram lá, na cadeira na frente, junto com o grão-mestre. Tudo lá. Pastor Alain lá, de maçom, dando de maçom. Né? Já pensou alguém me ver assim, entrando lá? Não, porque pastor é maçom? Né? Aí eu entrei lá, fui lá na frente, no púlpito deles lá, e o que eu fiz? Deus me deu estratégia. Qual a estratégia? O que Deus é lá? Ele é o grande arquiteto do universo. Sobre quem que eu devo falar, então? Sobre o Criador. Ele não é o arquiteto, ele é o Criador. E aí eu fui ingênuo, discorri, fiz um negócio, um arrazoado escrito, para não me perder, senão eu empolgo, né? Vou empolgando. Aí eu escrevi, li, os caras me aplaudiram no final.
a porta ficou aberta, agradeceram demais. E quem eu enfiei lá nessa palestra? Claro, Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador de todos os homens. Aquele que faz a gente ficar caridoso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não é de dom, de maçonaria, não é de caridade, mas vem de Deus. Vem de Jesus Cristo, que criou as boas obras para que nós andássemos nelas. Mas a glória é dele. Aí o centro é Jesus, dentro da maçonaria. Estratégia. Eu não ia chegar lá. É ridículo. Você que é crente em Jesus, o cara manda você orar no aniversário lá do churrasco, dos maiores cachaceiros da sua família, você vai cumprimentar o povo com a paz do Senhor? Tem cara que faz isso, Rodrigo. Aí você não... Será que vai azedar tudo aqui? Te convido para orar. Aconteceu comigo lá. Não sei se você prestou atenção. Vamos orar. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, está tudo bem aí com vocês? Todo mundo ali, legal, tal. Aí você se descontrai. Eu vou assim, a graça e a paz de Jesus a todos. Os caras estão mais mamados com escola do que... Pois é, cara, é isso mesmo, vamos lá. Que graça e paz. Eles nunca ouviram isso. Então a estratégia de Jesus naquela hora foi chutar o pau. E tinha que chutar. Disciplina de criança, de menino. Se você falar toda vez, bem, senta aqui, por favor, e tal, ele vai mandar no você. Tem hora de chegar o rei, de falar grosso, senta aqui, eu estou te mandando. Né? Mas essa geração diz, não faz assim não, hoje é diferente. Você apanhou mais do que um cabrito da sua avó, da sua mãe, e vai fazer diferente agora? Não deu certo com você não? Quem que ia perguntar outra coisa aqui? Vai lá. Isso que eu falei no início. Exatamente. Vai. Alan, a pergunta é sobre o nosso comportamento como cristãos. E com essa a gente encerra. Diante do que a gente tem vivido no Brasil, principalmente no Brasil, essa crise moral, e, na verdade, que está vindo à tona, né? Mas esse problema já é crônico, não só na política. Comecinho, versículo 16, como o Jefferson mencionou, Paulo estava ali angustiado com a situação da idolatria. Hoje, nem mesmo no meio católico a gente vê essa idolatria tão forte, mais algo de barro, de madeira, mas a idolatria hoje é o dinheiro, é o filho, né, a família, enfim. Conforto, é a carreira, a posição, a academia. Exatamente. Acordar cedo para ficar sem banha. Esses que são os ídolos de hoje. E como que seria o nosso comportamento como cristãos diante do que a gente tem visto, tanto na política quanto a crise moral geral no Brasil, de nos envolver em movimentos sociais ou de simplesmente orarmos, de nos indignarmos, como Paulo estava aqui, contra esse cenário, ou de entender que, no fim dos tempos, o amor se esfriaria. Então, eu acho que, eu sinto em mim, talvez seja para muitos aqui, uma certa... Não é tão claro se eu fico tranquilo e calmo e grato a Deus por tudo que a gente tem, por tudo que a gente vive, ou se eu entro no movimento social e vou brigar contra isso, me indignar e me revoltar, enfim. Como que é a postura do cristão diante dessa realidade que a gente vive hoje? É claro que a gente entraria numa área mais política aqui, mas eu quero tratar do assunto, para a gente encerrar com chave de ouro até, da nossa postura hoje. Nós devemos ser, no meio nosso aqui, com a estratégia que ele falou, crentes em Jesus que adorem o Senhor de fato. Na hora do louvor, na hora da oração, na hora do dízimo e da oferta, na hora da pregação, na hora da canção, na hora de tudo. Mas lá fora, nós somos sal e luz. Nós nunca deixamos de ser. Sabia disso? Jesus falou assim, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Você nunca deixou de ser. A partir do momento que você se converteu a Jesus, entregou o seu coração,
Você é sal. Você pode se tornar, aliás, insípido. Sal podre, que acabou o sabor. Aí você não presta para mais nada, a não ser para ser gozado pela sociedade. Escória. Mangado, como diz o nordestino. Debochado. Por que a gente não tem voz hoje? Porque a igreja brasileira se tornou um sal insípido. A igreja hoje não salga mais, irmão. Aqui no Brasil, a nossa galera está cheia assim de crente epicureu e crente estoico. Vou desistir? Você vai desistir? Eu não. Eu não. Alain não. Lá na minha casa não. Como é que faz então? Vocês serão luzeiros e pequenos saleiros numa sociedade descompensada. Você vai pagar sua conta em dia. Você vai pagar seu aluguel em dia. Você vai pagar o empréstimo que você fez em dia. Está tudo muito difícil, não está, irmão? Está difícil para você, para mim, para todo mundo. Então, se o seu aluguel atrasar, você vai lá no dono da casa e senta com ele. E olha nos olhos dele e fala, olha, eu tenho os meus filhos, a pintura esse mês não foi boa. Mas eu vou trabalhar e vou pagar o senhor. O senhor pode me aguentar lá mais esses 2 meses? E eu vou correr atrás da pintura? Mas o que é que crente faz hoje? Ó Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Deus está no controle. Eu detesto essa frase. Deus está no controle. Mentira. Quando você fala que Deus está no controle, é você que está controlando. Já entendi, já li o livro. O que eu faço, Éder? Eu vou resolver o meu problema da sociedade. Eu não posso ajudar todo mundo que é pobre, mas eu posso ajudar alguns pobres. E não precisa entrar em ação social, em comunidade petista para fazer isso, não. Pelo contrário, a maioria rouba. O que você faz? Você faz a sua parte. Eu não creio, agora eu vou fazer uma declaração aqui, que essa semana eu já falei para o Sirlei e falei para a Emilce. Eu vou falar para vocês, pode espalhar. Eu não acredito no Brasil mais. Eu não estou assim, dando exemplo, não. Eu estou declarando aqui para vocês. Brasil já era. Em todos os sentidos que você pensar. Corrupção, economia, política, saúde, educação, blá, 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 tarará, piriri, tororó. Igreja, tudo. Não credo no Brasil mais. Eu estou declarando, pode espalhar. Uai, pastor, então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos salgando Uberlândia, salgando as nações, salgando o Brasil. Por que o senhor ora, então, já que não tem jeito? Eu não oro para dar jeito. Nunca orei para dar jeito, depois que eu aprendi o que é oração. Eu oro para conhecer Deus. E a vontade dEle. Eu não oro para minha esposa ficar viva e nós dois morrermos abraçadinhos na cama, na noite última de 70 anos. Eu não oro para eu morrer antes dela. Nem para ela morrer depois de mim, eu sei lá. Eu não oro para isso, não. Seu filho está doente, está com febre, vão conversar com Deus? Ver o que Deus quer? Sua filha está doente, precisa de cura? Nós vamos pedir a Deus? Vamos. Mas quem que vai resolver? É ela ou você?
Não é Deus? Então por que eu oro? Para conhecer Deus. Eu não oro para resolver problema. O Brasil vai piorar, irmã. Mas nós, que já estamos mais para lá de 50, né? Eu acho que o senhor tem quantos anos? O senhor tem? 52, dado minha esposa. Eu tenho 56. O senhor tem quanto? 60. Está inteiro ainda, está bem, hein? Né? 60. Então, olha aqui. Nós estamos para lá de Bagdá. Olha lá o velho lá. 82 lá. Estava conversando com o Sirlei. Nós já dobramos o cabo da esperança. Você acha que vai melhorar? Bem. Você acha que o ursinho lá, o seu filhinho, vai ter um Brasil melhor? Não vai ter, não. Você tem que preparar ele, porque ele vai enfrentar problemas muito piores do que seu esposo. Vocês já estão com um burro na sombra. Meu filho vai enfrentar coisa muito pior. Você. O Brasil não tem jeito. Vocês ouviram, vocês que veem Fantástico, eu vejo de vez em quando, e tem umas reportagens que Deus me ajuda a ver, e parece que eu acerto, né? Aquela reportagem lá da água e do esgoto no Brasil, aquela podridão. Na projeção dos caras, 2040 é que a nossa nação vai ter água potável, e 2060 vai ter esgoto para todo mundo, saneamento. Nós não vamos alcançar isso nunca! Olha o carnaval aí, gente. O povo podendo gastar, beber e fazer o que quer, e eu assim colocar meu filhinho ali, assim na berlinda, e passar na frente do seu, o brasileiro está bem assim. É da nossa índole esse mau caráter, essa mentiraiada, essa corrupção, porque quando você vai buscar seu filhinho, sua netinha na escola, você para em fila dupla, igualzinho todo mundo. No seu casamento, se você puder passar a mão lá na florista, você passa. Ah, me dá uma meia dúzia aí de graça, para enfeitar mais. Brasil não tem jeito. A nossa juventude é egoísta. Não quer nem saber. Para que eu oro então? Porque eu obedeço Jesus, Ele mandou orar. E quando eu oro, eu chego perto dEle. E eu fico vendo a vontade dEle na minha vida. E eu amo. E sou cada dia mais amante desse Senhor. Sabendo que no meio de uma geração perversa, eu vou ser salvo. Lá em casa vai ser salvo. Se eu não der conta de pagar, eu vou lá e converso. Encerrando, só para ir para a área de dinheiro, para você entender. Porque é aí que pega você. É dinheiro, é grana. Se os filhinhos aí tiverem tudo para sapatinho, não sei o quê, você está feliz. Se não tiver, você começa a chorar. Entendeu? Envolve dinheiro. Quando eu fui comprar o apartamento da minha mãe, ela morava aqui em cima no Santa Mônica, eu precisava vender, porque surgiu um apartamentinho, e ela não estava dando conta de subir a escada mais, por causa da coluna. 4 andares. Lá onde a Heloísa e o Paulão moram. Falei, Senhor, orei. Aí Deus colocou um apartamentinho lá no centro, primeiro andar para minha mãe. Elevador e uma escada só. Eu não tinha dinheiro, não tinha tudo. Ia receber. Falei nada, orei. Aí o Sirlei está ali, falou comigo. Eu não fui lá, ô Sirlei, me empresta dinheiro. Ô Sirlei, me dá dinheiro. Que bobagem. Fala isso com ninguém. Conversa com Deus. Aí o Sirlei falou, Alan, eu tenho dinheiro, eu posso te emprestar para você comprar o apartamento. Esse pedaço que falta aí. Falei, ô Sirlei, você me empresta então? Falou, empresto. Você me paga só o juro da poupança. Falei, melhor ainda, porque a hora que eu vender o apartamento, eu pago o Sirlei. E aí, a senhora que ia vender o apartamento, que ia comprar, né, Sirlei? Ela entrou para dentro e não pagou. Imediatamente, ficou enrolando. Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. Porque eu tinha marcado uma data assim e tal. Aí eu conversava com o Sirlei, falei, Sirlei, espera, tal, porque não me pagou, não tem dinheiro para pagar. Quando surgiu, quando peguei o dinheiro, liguei, você lembra, Sirlei? Liguei, Sirlei, estou com dinheiro, vou pôr na sua conta, faz a conta do juro.
dos juros. Aí o Sirlei falou assim, você acha que eu vou cobrar juro do meu pastor? Deposita lá o valor só. Fez isso por mim. Dinheiro. Quando tem amor para o Senhor, tem oração, você salga, você ilumina, você não é desonesto, você não mente para as pessoas. Tem um aluno lá que você precisa falar do vôlei, tal, você senta com ele, fala, olha, assim, 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 não fica dando ali, tá, pois é. Como é que fala? Oh, subtreinador, vai lá e fala, porque... Não! Então o Brasil não tem jeito, Camila. Continua a fazer seus docinhos. Continua, Jefferson, a ajudar sua esposa. Você que é trabalhador, que é advogado, na justiça, a justiça está podre, está tudo esculhambado, está uma bagunça, está uma merda. A justiça brasileira. Olha o povo que está sendo colocado lá, nesse segundo governo, não adiantou nada. O Brasil não tem jeito, gente. O que eu vou fazer então, pastor? Você vai orar. E vai trabalhar. E vai ser honesto. E vai pagar imposto justo. Gente aposentada, como minha esposa. Tem que pagar um impostão, que você nem sabe. Aí ela faz os buquês por fora ali e tal, etc. Mas na hora de virar a conta, vem lá. Chegou uma agora do ano passado, que a gente nem sabia. A Lu lá descobriu comigo aqui que tinha que pagar mesmo. 200 e tantos pau de imposto, uma parcela da Enilce, ela é aposentada. Eu não vou pagar? Eu vou pagar. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mas essa Roma aqui não tem jeito. E eu vou ser crucificado nela. Mas Jesus vai ressuscitar. E vai chegar um dia. É por isso que eu invisto lá em cima. E eu aconselho você a investir lá em cima. Onde o Senhor reina. Lá não tem ninguém para pôr a mão, não. Lá não tem corrupção, não. Lá não tem mentira, não. Lá não tem puxa-saquismo, não. Lá não tem netinho, não. Filhinho, não. Familhinha, não. Lá é tudo justo. Então eu vou acostumar a ser justo aqui. Para quando eu chegar lá, eu já estou mais ou menos acostumado. Não levar tanto susto assim. O que nós vamos fazer então? Nós vamos continuar sendo visão integral do Evangelho. E ajudar o máximo de menino que a gente puder. Aqui dos pobres aqui. Vamos pregar a palavra de Deus o máximo que puder. Ajudar e pôr esse evangelho no mundo o máximo que puder. Mas que o Brasil tem jeito, não tem não. Esquece. Vamos ficar em pé.